Boa tarde, gurias. Vamos começar a terceira mentoria para orientação de estudos da semana da trilha 4. Na semana passada, a gente falou sobre servidores e protocolos, e hoje a gente continua falando sobre os protocolos e suas requisições. Vocês estão definindo como vai ser o projeto de vocês, né? Então, esse projeto pode acessar uma base de dados local, seria o banco de dados, ou dados que estão em algum servidor. Se esses dados que vocês vão usar no projeto de vocês estão em algum servidor, é fundamental que vocês entendam todas as etapas e como as requisições acontecem, né? Quando a gente busca um dado em um servidor e como a gente recebe essas respostas, né? Será que o que eu estou pedindo vai ter um retorno legal para o meu usuário, né? Para quem for usar meu site? Será que a resposta para ele vai ser suficiente? A pessoa vai entender o retorno que eu vou dar, né? Então, entender bem como isso funciona faz toda a diferença na hora de usar servidores, né? Na hora de usar dados de um servidor. Depois, quando a gente for ver banco de dados, né, daí a gente vai falar sobre banco de dados. Então, os protocolos e suas requisições. Então, uma requisição HTTP é uma mensagem que o cliente geralmente, um navegador, né, envia para um servidor para solicitar um recurso ou executar uma ação. Essas requisições são a base da comunicação na web, são usadas para buscar informações, enviar dados e interagir com serviços na internet. A requisição é composta por um método, né? Então, sempre que eu fizer uma requisição, essa requisição vai ter um método, que pode ser o GET, o POST, PUT ou DELETE. Vai ter um URI, que identifica o recurso desejado e a versão do protocolo. Os componentes de uma requisição. A gente tem o método HTTP. Então, o método HTTP indica a ação a ser realizada no recurso identificado pela URI. Alguns métodos comuns incluem GET, POST, PUT, DELETE e PATCH. No material, vocês vão ver outros, né? Esses aqui são os principais. A URI, que identifica o recurso desejado na web. Quando eu falo na URI, ela é um termo usado, ela é um termo mais amplo que o URL, né? Porque ela também identifica qual recurso tu vai acessar, não somente aonde tu vai acessar, tá? Os cabeçalhos HTTP, então, fornecem informações adicionais sobre a requisição, como o tipo de conteúdo aceitável, autenticação, cookies, entre outros. Também é composta pelo corpo da requisição, usado em requisições que enviam dados para o servidor, como no método POST, e geralmente contém dados no formato de um formulário ou JSON. JSON é um tipo de arquivo. Como é que é o funcionamento geral? O cliente inicia a requisição. Então, o cliente, navegador, aplicativo, né, etc., inicia a requisição HTTP, indicando o método, a URI e, opcionalmente, incluindo cabeçalhos e corpo da requisição. Depois que o cliente inicia a requisição, é enviado para o servidor. Então, o envio para o servidor. A requisição é enviada para o servidor através da internet. O servidor identifica o recurso-alvo, identifica como responder com base no método, no URI, nos cabeçalhos e no corpo da requisição. Né? Então, o servidor vai analisar tudo que tiver na requisição para ver que tipo de resposta ele vai dar. O processamento. O servidor processa a requisição, executa a lógica necessária, pode envolver acesso ao banco de dados, autenticação, etc., e prepara uma resposta. Depois, o servidor envia essa resposta a quem solicitou, né, ao cliente. O servidor envia a resposta de volta para o cliente, que inclui cabeçalhos e o corpo da resposta. O processamento no cliente. O cliente processa a resposta, interpreta os cabeçalhos e o corpo da resposta e realiza as ações apropriadas. Isso pode envolver a renderização de uma página web, manipulação de dados, etc.
Depois, acontece o fechamento da conexão. Dependendo da configuração, a conexão entre cliente e servidor pode ser mantida aberta ou fechada após a transação. Então, o que acontece no caminho entre o navegador e o servidor, né? Então, sempre o trajeto sempre é o mesmo, requisição e resposta. Pergunta, o servidor responde para o cliente. O processo entre o navegador e o servidor de uma requisição HTTP envolve várias etapas, desde a iniciação da requisição até o recebimento da resposta. Uma descrição bem simplificada ficaria assim: a requisição é enviada e, para chegar até o servidor, passará por vários roteadores, né? Não vai diretamente para o servidor, precisa passar por vários caminhos até chegar lá. Quem define o percurso até o servidor é o protocolo IP, e ele é responsável pela informação que sai do seu computador conseguir achar um caminho até o servidor e vice-versa, né, até o destino. Quem trata de como as informações chegarão até o destino é o protocolo TCP. Ele não sabe onde deve ir, mas sabe como deve enviar. Diz como esses pacotes são formados e como chegará até o destino sem perder informações, né, que seria o tráfego. Quando a informação chega no servidor, são utilizadas portas que estão abertas para receber as informações. O HTTP utiliza por padrão a porta 80, que segue as orientações do protocolo de como tratar essas informações. Nas portas rodam programas que entendem a informação que chega. Nas portas rodam, né, os programas que entendem as informações que chegam. Desculpa. Por exemplo, Apache, Tomcat e o Node, exemplos de programas que rodam nas portas. Aqui é um gráfico, né, de mais ou menos como seria o tráfego de uma requisição do cliente até o servidor e do servidor até o cliente. Então, tentei fazer um desenho meio estranho aqui, né, mas a requisição vai passar por vários roteadores, por proxies, né, por gateways, até chegar no servidor. Então, não é um caminho que vai direto. Por que estou citando isso? Porque nesse trajeto, né, nesse tráfego, podem ocorrer alguns problemas. Então, dentro desse tráfego aqui, a gente tem o IP, que encontra o caminho e faz a informação chegar, né, até o servidor. E o TCP, ele não sabe onde deve ir, mas sabe como deve enviar. Diz como esses pacotes são formados e como chegará até o destino sem perder informações. Tá? Então, aqui também tem uma trajetória, né? A aplicação, o transporte, a rede, o hardware. Daí depois lá no servidor faz o caminho inverso, né? O hardware, rede, transporte e aplicação. Né? De como essa aplicação é feita de ida e de volta. Quando a gente solicita qualquer URL no navegador, né? Quando a gente coloca uma URL lá no navegador para buscar alguma informação, isso para a gente é só colocar o endereço e dar um enter, né? Mas para o navegador isso é uma requisição. Se a gente inspecionar a página, deixar o console aberto do lado, e lá em Network, a gente consegue ver todas essas requisições sendo feitas, né? E a ordem que elas acontecem. Então, o primeiro aqui foi feito um post, e aí vem as mensagens de retorno que a gente vai ver logo em seguida, né? Então, esse caminho, essas solicitações e essas respostas, é importante a gente entender, né? É importante a gente saber o que significa cada coisa para saber se o que a gente está pedindo de forma correta e o que está sendo entregue, se é o que eu quero que seja entregue, se eu preciso mudar alguma coisa, ou se deu algum erro, né? A gente vai ver os erros do servidor agora em seguida, por que aconteceu aquele erro, enfim. Os cabeçalhos HTTP são usados para passar informações adicionais entre o cliente e o servidor por meio de um cabeçalho de solicitação e resposta.
Todos os cabeçalhos não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Os campos dos cabeçalhos são separados por 2 pontos, que são pares de valores em formato de string de texto não criptografado. Os cabeçalhos HTTP são componentes essenciais das mensagens trocadas entre um cliente, com o navegador, e um servidor durante uma requisição ou resposta HTTP. Eles fornecem informações adicionais sobre as mensagens e ajudam a controlar o comportamento da comunicação. A gente também tem um gráfico, né, de tráfego de informação. A estrutura das requisições, né, os requests. O request ele é composto por vários itens, né? Então, linha de pedido, cabeçalhos gerais, cabeçalho de pedido, cabeçalhos de entidade, entidade de recurso. Na linha do pedido, a gente tem os métodos, que é o get, post, push, delete, patch, options, read, trace, né? A gente tem vários métodos aqui. O método get, vou especificar um pouquinho o método get. O método GET é um dos principais métodos HTTP utilizado em requisições. Ele é amplamente empregado para solicitar dados de um recurso específico em um servidor. Quando uma requisição é feita usando o método GET, os parâmetros são incluídos na URL. As principais características do método GET. A simplicidade, né? O método GET é simples e direto. Os parâmetros da requisição são anexados à URL após o ponto de interrogação. Então, por exemplo, eu vou ter um get, o nome do recurso, o ponto de interrogação, o parâmetro e o valor. E aí, se eu quiser colocar outro, né, eu vou colocar um e, segundo parâmetro, o sinal de igual, e o valor desse segundo parâmetro, e o protocolo. As limitações de dados. Os dados enviados com o método GET são visíveis na barra de endereços do navegador. Portanto, é recomendável para dados não confidenciais e com limitações de tamanho. Então, se eu quero mandar uma senha, por exemplo, eu não vou usar o método GET, né, porque ela vai ficar exposta. Então, seria outro método. Sempre quando eu for usar o GET, eu tenho que ter em mente que esse método vai ficar exposto, né, que outras pessoas poderão ver. A cacheabilidade. As respostas do método GET podem ser cacheadas pelo navegador ou por servidores intermediários, o que pode melhorar o desempenho. Idempotência. O método GET é considerado idempotente, o que significa que realizar a mesma requisição GET várias vezes não terá efeitos diferentes do que realizar a requisição uma única vez. Tá? Então, cada vez que tu fizer a requisição, ela começa e termina, né? Quando queremos pegar uma informação. Então, o método GET é GET de pegar, né? Quando eu quero pegar uma informação, o request ficaria dessa forma. O método, né? A URL, de onde eu quero pegar, e o protocolo. Esse aqui seria todo aquele cabeçalho, né? Que eu mostrei aqui nesse slide anterior, né, de quando eu faço uma requisição aqui no navegador. Tá? Então, aquela ali seria a estrutura. Essa aqui é a estrutura de um método GET. O navegador, o host, né, o navegador, a linguagem, no caso em inglês, vai aceitar texto e HTML, o tipo de conexão, caracteres, né, tudo isso está descrito na requisição. Depois o método POST. O POST é um dos métodos HTTP usados para enviar dados ao servidor como parte de uma requisição. Diferentemente do método GET, que inclui os parâmetros na URL, o método POST envia os dados no corpo da requisição, o que proporciona maior segurança e permite envio de dados mais extensos. Este método é frequentemente utilizado para submissões de formulários, upload de arquivos e outras operações que envolvem envio de dados ao servidor. Então, as principais características. Envio no corpo da requisição. Os dados são enviados no corpo da requisição, tornando-os menos visíveis na barra de endereços do navegador. Então, fica um pouco mais seguro, né? Do enviar com o método POST do que com o método GET.
A segurança. Como os dados não são exibidos na URL, o método POST é mais apropriado para o envio de informações sensíveis, como senhas. Então, por isso que a gente vê normalmente lá nos formulários, né, o método POST para envio das informações. A capacidade de envio de dados complexos. O método POST permite o envio de dados mais complexos, como formulários com múltiplos campos ou carga útil em formato JSOIT. Não idempotente. O método POST não é idempotente, o que significa que realizar a mesma requisição POST várias vezes pode ter efeitos diferentes. Então, o método GET vai ser sempre o mesmo, pode realizar várias vezes. No POST, não, né? Cada vez que tu mandar, se tu mandar um dado diferente, tu vai alterar o que tinha antes. Não no sentido de alterar, mas tu tá enviando coisas, né? Com o POST. Então, é diferente do que só solicitar, né? Como com o GET. Vamos só pegar com o GET. Aqui também tem a estrutura da requisição com o método POST. Então, tem basicamente os mesmos itens, né, do que a do GET. No material que está em anexo, tem vídeos que vão explicar bem todas essas siglas aqui que tem nas requisições, tá? No material também. Na documentação oficial também, né? Lembrando que a gente fala desde o início lá das trilhas que sempre as informações seguras, né? Quando a gente quer tirar dúvidas, estão na documentação oficial. Então, estão os links também, tá? Aqui seria só uma orientação para a gente comentar, né, o assunto da semana. Depois a gente tem o método PUT, que é um dos métodos HTTP utilizados para atualizar ou criar um recurso específico no servidor. Ao contrário do método POST, que geralmente é usado para criar novos recursos, o PUT é mais associado à atualização de recursos existentes. Ele envia os dados no corpo da requisição para o recurso identificado pela URI. O método PUT é amplamente utilizado em APIs RESTful para atualizar ou criar recursos de maneira consistente e idempotente. As principais características do PUT: atualização ou criação. Então, o método PUT é utilizado para atualizar um recurso existente ou, se o recurso não existir, criá-lo. Por exemplo, PUT, recurso 123 HTTP e o protocolo. A idempotência. Assim como o método GET e o PUT é considerado idempotente. Isso significa que realizar a mesma requisição PUT várias vezes não terá efeitos diferentes do que realizá-la uma única vez. Envio no corpo da requisição. Os dados a serem atualizados ou criados são enviados no corpo da requisição, similar ao GET do POST. A URI identificando o recurso. A URI usada na requisição PUT identifica o recurso específico a ser utilizado ou criado. Eu tô com uma tosse chata, vou ter que tomar uma aguinha de vez em quando. O método PUT, então, edição ou atualização de dados, né? Então, esse seria o corpinho, né, de um método PUT, um request. O método delete ou delete, né? O método delete é um dos métodos HTTP usados para solicitar a remoção de um recurso específico no servidor. Ele é frequentemente empregado em operações que envolvem a exclusão de dados ou recursos existentes. O delete é idempotente, o que significa que realizar a mesma requisição delete várias vezes não terá efeitos diferentes do que realizar a requisição uma única vez. O método delete é comumente utilizado em APIs RESTful para implementar operações de exclusão de recursos, proporcionando uma maneira padronizada de remover informações específicas do servidor. Principais características do método delete. A exclusão de recursos. O delete é utilizado para solicitar a remoção de um recurso específico no servidor. Por exemplo, vou deletar o recurso 123. A idempotência. O delete é considerado idempotente, o que significa que realizar a mesma requisição delete várias vezes não terá efeitos diferentes do que realizá-la uma única vez. Sem corpo da requisição. Diferentemente dos métodos post e put, o delete geralmente não inclui
um corpo na requisição, pois a identificação do recurso a ser excluído é feita através da URI, né? Diretamente através da URI. Então, por exemplo, né, eu vou excluir a API excluir dados do 1, 2, 3. Então, é simples, né? Não tem toda aquela estrutura de requisição. E depois a gente tem outros métodos, né? O PET, que é utilizado para aplicar modificações parciais ao recurso, ele permite atualizar apenas parte do recurso que está sendo modificado, em vez de substituir o recurso inteiro. O Trace é usado para diagnosticar problemas de roteamento entre o cliente e o servidor. Quando uma requisição Trace é recebida pelo servidor, ele responde com os mesmos dados que recebeu na requisição, permitindo que o cliente veja o que foi alterado no caminho entre eles. Options. O método Options é utilizado para obter informações sobre as opções de comunicação disponíveis em um recurso ou sobre o servidor em si. Ele é muitas vezes utilizado para verificar as permissões ou os métodos suportados por um servidor, né? Também tem essa questão, né? Nem todos os servidores vão suportar todos os métodos. Então, dependendo da requisição que estou fazendo e do método que estou usando, esse servidor pode ou não também responder, né? O método RED é semelhante ao método GET, mas o servidor responde apenas com os cabeçalhos da resposta, sem incluir o corpo da resposta. É útil quando o cliente deseja obter apenas informações sobre um recurso, quer ver apenas os metadados sem precisar do conteúdo completo. E esses métodos, então, que a gente veio falando, eles dão nome à sigla CRUD, né? Não sei se vocês já ouviram falar no CRUD. Quem já fez algum cursinho de banco de dados, principalmente, já deve ter ouvido falar, né? Já deve ter ouvido falar no CRUD. A sigla CRUD refere-se a um conjunto básico de operações utilizadas em sistemas de gerenciamento de dados e em muitas aplicações que envolvem manipulação de dados. Cada letra em CRUD representa uma operação específica. Então, o C seria de create, de criar, né? Então, refere-se às operações de criar novos registros ou dados no sistema. Essa operação geralmente envolve a adição de informações ao banco de dados ou a criação de novos elementos em um sistema. O read, que seria ler, né? Envolve a operação de recuperar, visualizar ou ler informações existentes no sistema. É a operação utilizada para obter dados armazenados no banco de dados ou em outros meios, né? Em outras bases de dados. O update seria atualizar, refere-se à operação de modificar ou atualizar registros ou dados existentes no sistema. Essa operação permite a alteração de informações já armazenadas. E o delete, que envolve a operação de remover registro ou dados existentes no sistema. Essa operação exclui informações do banco de dados ou de outras formas de armazenamento, né? Outras formas de armazenamento, por exemplo, aquela API que eu mostrei no início, na primeira mentoria, a base de dados foi transformada num arquivo CSV, né? Então, a gente consulta em cima daquele arquivo CSV. Então, eu também posso fazer essas operações em cima daquele arquivo, né? Por exemplo. Então, o CRUD é comumente utilizado em contextos de desenvolvimento de software, especialmente em sistemas que interagem com o banco de dados. Ele oferece uma estrutura simples e abrangente para descrever as principais operações de manipulação de dados. Ao implementar funcionalidades em um sistema, os desenvolvedores frequentemente projetam e desenvolvem operações CRUD para garantir que os usuários possam criar, ler, atualizar e excluir dados de maneira eficiente e intuitiva. Essas operações são essenciais para o funcionamento de muitas aplicações e sistemas de informação. Então, no request e no response, o create seria o post, o read seria o get, o update, o put, e o delete, o próprio delete, né? Quando a gente está falando em servidores, a gente fala no post, no get, no put e no delete. Quando a gente for falar de banco de dados, aí a gente vai falar no create, no read, no update e no delete. Mas eles têm o mesmo sentido, né? A mesma funcionalidade.
Depois, nos cabeçalhos gerais, né? A gente tinha visto a linha de pedido que tem todos aqueles métodos. Depois, nos cabeçalhos gerais, tem a data, tem o tipo de conexão, tem atualização, né? Então, aqui vão guardar algumas informações sobre a requisição. No cabeçalho de pedido, o tipo de linguagem, onde está hospedado, user agente, que seria o navegador. O cabeçalho de entidades, guarda o tipo de dado, né, que está carregando a requisição. O conteúdo, né, o content lane aqui, por exemplo, 50 caracteres. E a entidade de recurso, que é o nome, né, de quem está fazendo essa requisição. Vocês me desculpem, eu falo baixinho a voz, mas eu tô com um pouco de tosse, então às vezes eu vou baixar o tom. Me desculpe se ficar muito baixinho, tá? Depois eu tenho o request. No request, isso a gente viu o request, né? No slide anterior, aqui o request. Então, uma requisição completa, né, ficaria dessa forma. A linha de pedido, o post, né, no contato, no protocolo tal, os cabeçalhos, o cabeçalho do pedido, a cabeçalho de entidade e a entidade de recurso, né, quem está solicitando. O response. O response também tem uma estrutura, que é linha de status, cabeçalhos gerais, cabeçalhos de resposta, de entidade e entidade de recurso. Na linha de status, tem a versão, o número do status e a mensagem. Por exemplo, o status code do servidor que a gente chama. Padrão de 3 dígitos que indica o resultado da tentativa de tratar a requisição. E são divididos em 4 classes, identificadas pelo primeiro dígito. Por exemplo, tudo que começa com 1 é informação, o 2 é sucesso, erro no cliente, erro de direcionamento ou erro no servidor. Né? Aqueles erros que a gente vê nas páginas quando a gente acessa, quando a gente faz uma requisição. Então, aqui tem alguns status codes, né? 200 ok, 201 indica que o recurso foi criado, normalmente usado para responder a requisições como PUT e POST. O 202, que indica a requisição foi aceita para processamento, normalmente utilizado em chamadas assíncronas. 204, requisição ter sucesso, mas não há nada para mostrar, normalmente usada como resposta ao delete, né, quando a gente usa delete. 206, o retorno está incompleto, normalmente usado com paginação, né, quando não consegue carregar. Depois o 400, né, os status codes do 400. O 400 está status genérico de erro para requisições que não puderam ser processadas. 401, o servidor não reconhece você por falta de credenciais válidas para o recurso solicitado. 403, sua credencial não tem privilégios suficientes para acessar o recurso que está solicitado. O 422, ocorreu algum erro de negócio com sua mensagem sintaticamente correto, semanticamente não. Sintaticamente está correto, mas semanticamente não. Então, tem vários tipos de erros que para dar orientação. Então, é importante saber também que tipo de erro, né? Saber onde está, né, na documentação, para entender o que está acontecendo. O 500, a requisição está certa, porém algum erro aconteceu no servidor, não adianta mudar de novo agora. O 513, o servidor não consegue processar agora por sobrecarga ou manutenção. Depois tem os cabeçalhos gerais, que também tem as mesmas informações do request. Cabeçalho de resposta, que tem o redirecionamento, a informação sobre o servidor, segurança, cache, e exemplos, né, do que ele está carregando. Cabeçalhos de entidade, também as informações parecidas com o request, e quem está pedindo o recurso, né? No caso, seria esse endereço.
Assim seria uma resposta do servidor, né? Então, exemplo de request, uma resposta do servidor, a linha de status ok, cabeçalhos gerais, cabeçalho de resposta, cabeçalho de entidade e entidade que vai pedir. E aí, aqui, guris, deixei vários links, né, falando sobre o assunto, erros, sobre cabeçalhos, a documentação oficial, né, que é o Mozilla, tá falando sobre os métodos, outras páginas também, o Mozilla também falando sobre o HTTP, e alguns vídeos também explicativos, né, porque às vezes só ler a gente não compreende bem o que acontece. E eu achei uns vídeos bem legais aqui que eu acho que vocês vão gostar, que explica bem como essa comunicação funciona, certo? Além disso, hoje, vocês vão notar que lá no Moodle, né, lá na trilha, eu coloquei uma tarefa. Eu quero explicar essa tarefa para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E a tarefa é o seguinte: como será meu projeto? No caso, o projeto de vocês. Nessa tarefa, eu estou pedindo a entrega 1, que é a interface do usuário, e a 4, que é o público-alvo. E aí tem toda a explicação aqui. O que isso aqui significa? Que vocês já devem ter pensado, né, no que vocês vão fazer, vocês, de repente, já têm até a interface pronta, do site que vocês vão usar, de repente vocês vão usar o mesmo site que vocês desenvolveram lá na Trilha 2, né? Mas quando a gente começa a desenvolver um projeto, a gente precisa criar um roteiro, até para a gente não se perder, para a gente saber o que a gente está fazendo, se a gente fez tudo o que precisava fazer, né? Se a gente deixou todas as etapas completas. Tá? Eu coloquei alguns tópicos de forma bem genérica aqui, mas se vocês quiserem especificar mais, aí é com vocês. Vocês podem procurar por guias de planejamento de projetos e ir preenchendo, né, conforme vocês acharem melhor. Mas assim, eu também quero saber como é que está esse desenvolvimento de vocês. O que vocês estão pensando, né? Porque a gente começou falando lá no início, mostrei um exemplo, mas ok, Rafa, agora, o que eu faço? Por onde eu começo, né? Então, a primeira coisa que tu vai fazer vai ser a interface do usuário. Então, eu coloquei uma introdução antes ali, né? Nessa última trilha, você irá desenvolver o front-end de um projeto web e é necessário que você elabore uma descrição detalhada da interface do usuário, da arquitetura de dados e do público-alvo que serão considerados. Essa descrição servirá como guia para o desenvolvimento do seu projeto e fornecerá informações importantes para a sua implementação. Por favor, siga as instruções abaixo para criar a sua descrição. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a interface, né? Então, claro que se tu já trabalhar com back-end, tu já pode ter feito o back-end e depois tu fazer o front em cima do teu back-end, né? Aqui eu estou seguindo na ordem que as trilhas foram acontecendo. Então, primeiro foi feita a interface e agora, por último, a gente vai fazer, seria o back-end, né? Então, por isso que está nessa ordem. Mas, se você já tem o back, vocês vão fazer o front. Se você já tem o front, vocês vão fazer o back. Enfim. Então, a interface do usuário. Descrever como será a interface do usuário do seu projeto. Detalhe os elementos visuais, como menus, botões, campos de entrada, listas e etc. Explique a disposição e o design dos elementos na página, destacando a experiência do usuário que você pretende oferecer. A base de dados. A base de dados e a API do projeto a gente não viu ainda nas mentorias. Se vocês já conhecem o assunto, já trabalham, já sabem como fazer, já podem fazer, não tem problema nenhum, tá? A base de dados. Especifique qual base de dados você pretende utilizar para armazenar os dados do seu projeto. Indique se será uma base de dados local, né, se vocês vão criar um banquinho de dados, ou se será hospedado em um servidor online. Descreva a estrutura da base de dados, se for um banco de dados, né, incluindo as tabelas, campos e relacionamento entre eles, conforme necessário.
para suportar as funcionalidades do seu projeto. Então, se vocês forem usar dados que estão em um servidor, vocês vão indicar, né, qual é a base de dados que vocês vão usar e onde ela está hospedada, tá? Se for um banco de dados, a gente vai ver como criar esse banco de dados, né? E depois vocês podem voltar para esse tópico aqui para preencher como vocês vão fazer, quais serão as tabelas, quais os campos das tabelas, né? A gente vai falar sobre isso nas mentorias para descrever. Depois a API do projeto. Explique como será a API do seu projeto. Detalhe os endpoints, que a gente também vai ver agora logo em seguida, né? Que serão disponibilizados para acesso aos dados do seu aplicativo. Escreva os métodos HTTP que serão suportados, GET, POST, PUT, DELETE, e os parâmetros necessários para cada endpoint. Se aplicável, discuta também a autenticação e autorização para acessar os endpoints. Pode ter login, né? Por exemplo, no site vocês podem ter um login, senha para autenticar e tal. Então, explicar como vocês imaginam, né, que vai ser, como vocês vão fazer, como vocês querem fazer, né? Os endpoints, já tem um exemplo lá naquela API de exemplo que eu dei na primeira mentoria, né? Que é o que eu quero acessar, né? Por exemplo, o endpoint nome, eu acesso o nome do medicamento lá. Depois eu tenho outros endpoints lá que é o princípio ativo, enfim. De modo geral, né, esse seria o endpoint. A gente vai falar também nas mentorias aqui sobre isso, tá? No do Medicator, eu só usamos o get. Até tem que dar uma espiada lá de novo. Então, vocês podem já, né, dar uma olhada de novo na API material, identificar, ou se vocês já conhecem, ótimo, ou se vocês vão procurar para outros exemplos também. Eu quero que vocês pensem como vai ser a de vocês. E o público-alvo. Identifique e descreva o público-alvo do seu projeto. Isso inclui características demográficas, como idade, gênero, localização geográfica, bem como interesses, necessidades e comportamentos relevantes para a utilização do seu aplicativo. Quais são as pessoas que vão usar o teu site? E por que essas pessoas vão usar o teu site, né? Qual vai ser a contribuição do teu site para com essas pessoas, tá? Então, essa tarefa poderá ser entregue por partes, pois durante a mentoria serão abordados os conceitos para o desenvolvimento do seu projeto. Né? Aqui eu coloquei toda a estrutura, que será, né, gurias, no fim, a documentação do projeto de vocês. É uma excelente prática a gente documentar os projetinhos que a gente faz, né? Porque se tu for vender, ou se tu tá numa empresa e fez um projeto e saiu da empresa, tu deixar documentado é muito importante para que outras pessoas possam entender, para poder fazer alguma modificação, ou até para usar, né? Explicar como usar o teu aplicativo, o teu site de forma correta, né? Então, certifique-se de incluir todos os detalhes relevantes para o desenvolvimento bem-sucedido do seu projeto. Se precisar de qualquer esclarecimento ou assistência adicional, não hesite em entrar em contato. Então, essa tarefa, gurias, vai ficar aberta umas 2, 3 semanas. Vou deixar todo abril essa tarefa aberta para vocês escreverem essa interface do usuário e o público-alvo, tá? Escrevam com calma. Se tiverem dúvidas, me perguntem, né? Peçam ajuda ali. Não entendi, que eu oriento vocês. Mas é muito importante criar, né, essa estrutura, criar esse roteiro, criar essa documentação até para vocês se organizarem, né? O que eu já tenho pronto, o que eu já fiz, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, né? Para lá no final ficar um site bem legal, completo e interativo. Certo, gurias? Então, por isso é hoje, né? Falei bastante aqui para vocês ouvirem. Qualquer dúvida, me chame. E bons estudos. Um beijo e bom final de semana.